Há muito tempo percebi que o homem costuma temer um certo instante. Não é um instante grandioso, nem daqueles que mudam destinos pela força de algum acontecimento exterior. É um instante que se aproxima com passos calados, quase como uma sombra que se adianta ao corpo. Quando esse momento chega, tudo ao redor perde vigor e resta apenas o pensamento nu, exposto diante de uma claridade que não escolhemos. Passei anos evitando esse instante. Andava pelas ruas como se tivesse plena posse de mim, embora soubesse que a qualquer hora poderia ser empurrado para dentro de um corredor estreito, onde minha própria consciência aguardava. E não havia escapatória. Recordo com nitidez a sensação de caminhar carregando algo que nunca alcançava nome. Era como se uma presença interior, velha e paciente, me observasse desde a infância, aguardando que eu parasse enfim de me distrair com tarefas inúteis. Não era uma voz, era uma permanência. Algo que sabia mais sobre mim do que eu mesmo permitia saber. Vivia como quem ocupa um quarto emprestado. Movia-me com cuidado, temendo tocar em objetos que me lembrassem quem eu era quando ninguém me acompanhava. O mundo exterior me parecia suportável. O verdadeiro incômodo repousava dentro, em regiões onde nenhum olhar alheio penetrava. Muitos imaginam que a alma se revela em grandes tormentas. Enganam-se. Ela se revela nos silêncios. E meus silêncios eram povoados por passos que eu fingia não ouvir. Em certas noites, quando o lume da lamparina oscilava e a casa parecia respirar como um antigo animal adormecido, eu sentia que algo me chamava para baixo, para algum subterrâneo interior cujo acesso evitara durante anos. Não era metáfora. Havia em mim uma espécie de degrau, e eu sabia que, se o descesse, não regressaria da mesma maneira. Talvez por isso eu inventasse ocupações, conversas vazias, longos passeios que nada acrescentavam. Qualquer coisa servia para impedir que minha alma me encarasse. Mas a consciência não desiste. Ela apenas espera. E quanto mais eu adiava o encontro, mais insistente se tornava sua presença muda. Até que um dia, sem motivo aparente, senti que minhas forças haviam terminado. A casa estava quieta e o vento arranhava a janela com leveza. Senti que não possuía mais resistência para fugir. Sentei-me no chão, como alguém encurralado por si mesmo, e compreendi que chegara o instante que eu evitara por tanto tempo. Não sei quanto tempo permaneci ali. As ideias vinham como lembranças antigas, carregadas de um peso que jamais atribuía a elas. Virei-me para dentro de mim e encontrei um rosto que me acompanhava havia anos. O meu. Não aquele que o mundo via, mas o outro, aquele que me seguia pelas ruas como sombra fiel. Ele estava cansado, tinha olhos que pareciam ter atravessado longas vigílias. E nesse olhar percebi uma verdade que eu sempre temera. O homem se esconde de si, não porque ignora o que vive em sua alma, mas porque sabe que, ao encarar o que ali repousa, perderá o direito de contar histórias convenientes. Minha vida inteira fora construída sobre essas histórias. Algumas até belas, outras frágeis como vidro. E ao perceber isso, senti que algo se desfazia dentro de mim. Não era dor. A dor viria depois. Era uma espécie de desamparo, como se a alma, finalmente exausta, desistisse de sustentar as defesas que eu erguera com tanto zelo. Não precisei de palavras. Bastou o olhar interior. Ele dizia que eu carregava muito mais do que admitira. E aquilo que carregava não me deixaria seguir sem que eu descesse até o fundo e abrisse espaço para enxergar o que eu mesmo havia escondido. O subterrâneo não surgiu diante de mim como lugar sombrio. Surgiu como necessidade. O homem que não desce permanece em permanente deslocamento, como alguém que vagueia sem saber onde repousar. Eu vagueara durante anos, e naquele instante compreendi que precisava descer. Não como quem procura redenção, mas como quem aceita finalmente ver o que se tornou. A descida não foi rápida. Caminhei por dentro de mim como quem atravessa corredores que mudam de forma ao menor toque. Parecia que cada passo me conduzia a lembranças que eu colocara em repouso, acreditando que o tempo as tornaria inofensivas. Mas nada envelhece na alma. Tudo permanece com a mesma força do dia em que nasceu. E o que encontrei eram pedaços de gestos meus, escolhas que eu não compreendera à época, pequenas crueldades cometidas por orgulho,
hesitações que alteraram caminhos inteiros. Nenhum desses fragmentos possuía grandeza. A soma deles, porém, formava o peso que eu carregava sem admitir. Percebi que o terror de enxergar-se não vem do que vemos, mas do que aquilo exige de nós. O homem que contempla a própria face interior compreende que sua vida não poderá continuar da mesma maneira. Não se trata de mudar como quem troca de hábito. Trata-se de reconhecer que cada ato futuro carregará a marca daquele instante em que a alma foi desvelada. E é isso que assusta. Não o horror que se encontra, mas a impossibilidade de prosseguir fingindo que nada foi visto. Quando alcancei o fundo do subterrâneo, houve silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio que parecia conter tudo o que eu evitara pensar. Senti que aquele lugar não me julgava, apenas mostrava. E aquilo que mostrava estava ligado ao meu modo de existir desde o início. Não havia monstro, não havia herói. Havia apenas um homem fatigado de suas próprias invenções. Um homem que se tornara estrangeiro dentro de si. Ali compreendi algo que não sou capaz de expressar plenamente. O homem foge de si porque teme perder o que construiu, mas descobre, ao descer, que quase tudo o que construiu servia justamente para sustentar essa fuga. A verdade não destrói a alma, destrói apenas a ilusão que a mantinha em constante inquietação. Eu vivi nessa inquietação como quem vive em terreno móvel, sempre temendo o próximo afundamento. A descida não retirou meus medos, mas retirou o chão instável sobre o qual meus medos se erguia. Há um momento em que o homem percebe que não pode mais recuar, e esse momento não se anuncia. Ele simplesmente chega. Aconteceu comigo naquele fundo silencioso. Senti que meus pensamentos, antes dispersos, se uniam como peças que finalmente encontravam lugar. Não surgiram conclusões. Surgiu uma consciência nova, mais firme, como se o olhar interior tivesse ganhado claridade. Percebi que tudo o que eu buscara durante anos, justificativas, explicações, alívios, era apenas tentativa de evitar esse exato instante. E então, sem qualquer palavra dentro de mim, entendi o que sempre evitaram dizer. Talvez porque ninguém queira responsabilizar-se por semelhante verdade. A vida começa quando o homem sustenta seu próprio olhar. Não o olhar que dirige ao mundo, mas o olhar que dirige a si, naquele subterrâneo onde nenhuma mentira resiste. Sustentá-lo é árduo, mas fugir dele é ainda mais exaustivo. Quando retornei à superfície, algo havia mudado. Não em minha expressão, não em meus gestos, mas na maneira como a realidade me tocava. Era como se cada passo carregasse o peso daquilo que vi. Um peso que não oprime, um peso que recorda. Porque o subterrâneo não desaparece depois da descida. Ele permanece como região que nos acompanha, lembrando que o homem só se torna inteiro quando suporta atravessar a si mesmo. E é isso que poucos entendem. Não existe sugestão, não existe instrução. Existe apenas um acontecimento interior que chega como tempestade muda, empurra o homem para dentro e exige que ele veja o que precisa ver. E, depois desse acontecimento, o homem sabe que qualquer tentativa de retornar ao antigo modo de existir é impossível. A consciência, uma vez desperta, não oferece repouso. Ela apenas acompanha. Conto isso porque percebo que minha vida se dividiu naquele instante em que desci. Não houve libertação imediata, nem paz. Houve apenas verdade. E a verdade, quando tomada de frente, retira do homem a última evasiva. Depois disso, ele caminha diferente. Talvez mais lento, talvez mais atento. Mas caminha sabendo que o único caminho que vale é aquele que atravessa o subterrâneo, onde a própria alma o aguardava desde o início.